Olá, parceiros! Bem-vindos ao canal Viagens de Clio. Eu sou o professor Pedro Ivo, especialista na prova do Enem de História de diferentes vestibulares. O tema de hoje é o Centenário da Revolução Russa, parte 1, os antecedentes. Parte 1, porque vem aí uma trilogia. Acompanhe o canal. Para o historiador Oliveira Lima, comemorar 100 anos é, no mínimo, um convite à reflexão. Marx e Engels esperavam a Revolução Socialista em um país industrializado e com um operariado numeroso e consolidado. Dessa forma, aguardavam a Revolução Socialista em uma Inglaterra, França, Estados Unidos, Alemanha. Todavia, o primeiro exemplo de revolução socialista se deu em um país predominantemente agrário: Rússia. Para Lenin, os operários sozinhos não conseguiriam conduzir o processo revolucionário. Eles dependeriam de uma intelectualidade socialista para guiá-los. Para o historiador Eric Hobsbawm, a Revolução Russa foi a revolução do seu tempo. Assim como a Revolução Francesa foi a revolução do seu tempo, final do século XVIII, começo do século XIX, a Revolução Russa foi a revolução do seu tempo, século XX. Depois de 1917, e eu tomo como referência a Revolução Bolchevique e a implantação do socialismo na Rússia, para os socialistas russos, o socialismo se tornava uma nova opção para o mundo, um novo caminho, uma alternativa. A Rússia entrava no século XX governada pelo czar Nicolau II, da família Romanov. O país era predominantemente agrário, sendo que mais de 80% de sua população vivia no campo. A estrutura política czarista era autocrática e o quadro de fome e miséria se alastrava pelas cidades. A Rússia e o Japão se enfrentaram entre 1904 e 1905 pela Coreia e Manchúria. Além do desequilíbrio financeiro provocado por essa guerra, as constantes derrotas russas em campo de batalha desprestigiaram o czar. Em São Petersburgo, aconteceu uma manifestação pacífica pela saída da Rússia da guerra contra o Japão e por reformas. O movimento foi massacrado. Devido à crise do czarismo, Nicolau II promoveu algumas mudanças, flexibilizando o regime. Com o desmembramento do Partido Operário Social Democrata Russo, nasceram os grupos menchevique e bolchevique. O movimento operário russo se organizava em torno dos sovietes e logo chegaria o momento para que eles ascendessem. A participação da Rússia na Primeira Guerra Mundial destruiu o país. O colapso era total. Greves, rebeliões camponesas, rebeliões militares, deserções. Estava montado um cenário propício para o processo revolucionário. Em fevereiro de 1917, fevereiro de acordo com o calendário russo, que era o calendário juliano diferente do calendário ocidental gregoriano, os mencheviques depuseram Nicolau II. No entanto, o governo menchevique manteve a Rússia na Primeira Guerra Mundial, acreditando em uma inversão. Enquanto isso, Lenin, através das teses de Abril, se agigantava. Podemos resumir as teses de Abril em 2 programas: Paz, Pão e Terra e Todo o Poder aos Sovietes.
A popularidade de Lenin e do Partido Bolchevique crescia, enquanto que os mencheviques perdiam aceitação. Em outubro de 1917, os bolcheviques depuseram os mencheviques. Era implantado o socialismo na Rússia. Lenin governou o país entre 1917 e 1924. De forma quase imediata, assinou acordo com a Alemanha que oficializaria a saída da Rússia da Grande Guerra. Empresas e bancos estrangeiros foram nacionalizados. A reforma agrária instituída e o Estado passou a controlar as atividades econômicas. Lenin tornou-se presidente do Conselho do Comissariado do Povo. No entanto, um pequeno núcleo do Partido Bolchevique passou a tomar as decisões que alcançariam a vida do cidadão russo comum. Aos poucos, os conselhos populares não eram mais ouvidos. Logo, você poderia questionar: Lenin não prometeu todo o poder aos sovietes? Sim, prometeu. Então, e aí, meus amigos, não se esqueçam que dentro do assunto centenário da Revolução Russa serão 3 aulas. Essa é a primeira, antecedentes. A segunda, stalinismo. Não perca. Continue visitando o canal Viagens de Clio. Vamos expandir Viagens de Clio. Curta a nossa página no Facebook e não deixe de me seguir no Instagram, @PedroIvaHistória. Valeu, moçada!